Lembremos, Nossa Senhora sempre aparece em dias chuvosos, em grutas e nascentes. Há uma correlação direta desse arquétipo. Eu não estou tratando aqui de religião, eu estou tratando de arquétipos primordiais. Esse arquétipo tem uma correlação direta com fontes de água limpa. Direta. É o oceano vital e suas marés são portadoras da vida e da morte. A água é o elemento presente central nos mitos sobre a criação do mundo em diversas culturas. Foram as civilizações potâmicas de Egito, Mesopotâmia, Índia, China, os antigos oráculos, como era o caso de Delfos, em que a pitonisa, prima do Luiz Márcio, ficava lá. Já estão apontando para mim assim. Vocês estão achando que é só com vocês? Não, aqui a regra é dura. As catedrais góticas da Europa foram construídas sobre veios de água. Não sei se vocês sabiam disso, mas os veios de água eram naturalmente os veios geomânticos, da antiga doutrina de conhecimento dos territórios. Por quê? Porque ali tinha força telúrica, porque a água carrega memória e carrega força. Literalmente é isso. Conceição do Mato Dentro, um município que se fez a partir das águas, do córrego Cuiabá. E quando nós esquecemos o córrego Cuiabá, nós esquecemos a própria origem de onde viemos. Então, o que eu estou fazendo é um resgate daquilo que eu mesmo contribuí lá atrás. Nós chamamos a atenção para aquilo que é muito belo e distante. E é necessário que nós agora façamos um movimento, como disse o Roberto Messias, da lógica do estilingue. Puxa para chegar. Então, foram as águas do Cuiabá e posteriormente do Santo Antônio que nortearam a ocupação do território e o desenrolar da nossa chamada saga civilizacional. Você veja que eu sou um ufanista bom aqui, viu? Nas areias do minúsculo Cuiabá, Gabriel Ponce de Leão encontrou, de uma só bateada, 20 oitavas de ouro e falou, é aqui o Eldorado. E aí foi toda a corrida que deu origem à Conceição, porque os viajantes diziam que aqui, quando eles chegaram, eles encontraram centenas de pessoas, inclusive os padres. O livro registra isso, o Geraldo Dutra coloca isso de uma forma muito explícita, dizendo assim, os padres foram encontrados com as batinas nos joelhos e bateando, porque era tanto ouro que todo mundo ficava milionário da noite para o dia, né? Bom, Nossa Senhora da Conceição surgiu então em razão disso. Ressignificar as águas de Conceição à luz de uma cultura regenerativa promoverá um novo impulso para a convergência de visões e esforços e para a recuperação de mananciais e cursos d'água existentes no município. Por isso é que nós propusemos que o seminário se chamasse Pacto pelas Águas. Mas o seminário não é um fim em si mesmo. O seminário é o nosso Baikonur, é o nosso capital de lançamento de um grande programa, de um grande esforço civilizacional, que é um novo pacto social pelas águas. E pelas águas na sua integralidade, não são as águas excluídas ou as incluídas, são todas as águas. As belas, as que estão poluídas, aquelas que estão esquecidas e aquelas que estão todos os dias retratadas em diversas mídias sociais. A partir das águas, apoiar, portanto, um pacto de paz nas relações com as pessoas e das pessoas com a natureza urbana e a natureza rural. A tese do que nós estamos lançando não é simplesmente um seminário, e enganavam-se aqueles que achavam que nós estávamos aqui envidando esforços para fazer um dia de muita exaustão para todos nós, ou para aqueles que não vão nos assistir depois, horas e horas e horas de palestra. Não é. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, lançando um movimento, que não é nosso, é um movimento da sociedade conceicionense. A situação das águas reflete o nosso modelo civilizacional. Conceição hoje, do ponto de vista da rede sistêmica de vida e de uma perspectiva antropológica, os rios são a extensão das pessoas, uma extensão da forma como elas vivem e se relacionam. Isso não é poesia, isso é filosofia,
Isso é uma análise, assim. Você quer conhecer uma sociedade, veja como ela trata seus rios. Essa frase é de para-choque de caminhão. Simples, né? De igual maneira, os rios refletem o que o ser humano faz com a natureza, e as águas refletem o que os homens fazem fora delas. O Rio Santo Antônio e suas miríades de coleções hídricas que contribuem com suas águas são extensões explícitas dos cidadãos de Conceição do Mato Dentro, e suas águas refletem o modelo civilizacional adotado em nosso território. O envolvimento das pessoas é a base da cidadania ambiental. Impossível mudar qualquer coisa sem cultura. Por isso, o dia que eu fui lá na tão maravilhosa biblioteca do Amilcar, eu disse: Amilcar, você tem que ir para Conceição, você lembra? Falei, você tem que ir para Conceição e nos ajudar a retomar essa memória. É preciso um esforço dos amigos, daqueles todos que acreditam naquilo que nós acreditamos. Por meio da participação social ativa, com ações cooperadas e organizadas, podemos ampliar e fortalecer as relações de pertencimento das pessoas e com os territórios mentais e físicos. Porque tem os territórios que são físicos, mas tem aqueles territórios que são aqueles os mais fortes. E Conceição tem isso muito. O território mental conceicionense é um território mental forjado na beligerância, a disputa de uma montanha, da aridez de uma montanha e do ouro, e etc. O psiquismo conceicionense, ele carrega essa disputa na sua estrutura celular, né? O conceito de natureza como um espaço dessacralizado e separado dos seres vivos é estranho no chamado mundo mítico, mundo originário. O sentido grego da palavra physis, que deu o nome de física depois, era uma divindade primordial da natureza, um dos maiores seres ao surgir no princípio dos tempos. Alterou-se bastante dos antigos até a modernidade. O esférico mundo dos antigos abarca um amplo referencial conceitual que explica, entre outras coisas, a íntima interconectividade que existe entre natureza e seres. Veja como é que nós vamos de novo, lá no passado, voltamos para o futuro. O que nós estamos falando hoje, o que se chama hoje da mais disruptiva metodologia de educação, na verdade era o que os gregos falavam há muito tempo. Porque nós éramos unificados no processo, separamos, unimos e agora estamos separados e estamos querendo unir de novo. A grande questão é, quem promoveu isso, sobretudo, foram as três grandes chamadas religiões reveladas. Elas promoveram e acentuaram a separação das pessoas com a natureza. De uma forma muito estranha, mas foi feita assim. A reconexão e visão sistêmica, a relação homem-natureza, repensar tudo isso é fundamental para nós todos. Eu estou terminando. Não, eu estou terminando. Eu não vou nem explicar muito, mas a tese do que eu estou colocando aqui é: de uma forma geral, repensar a origem moderna do pensamento sobre a natureza obriga a uma revisitação dos conceitos e valores matrizes da cultura ocidental que influenciou, educou e formou o chamado Ocidente cristão. O desenvolvimento atual da sociedade, o conjunto de policrises que ela vivencia em virtude de um modelo de desenvolvimento econômico desenvolvimentista, de lucro a qualquer preço, tecnocêntrico, antropocêntrico, esvaziado de significado e sentidos, isso aqui é Conceição. Agora, Conceição é isso aqui, ó. Agora, lucro a qualquer preço. Modelo tecnocêntrico, esvaziado de significado e sentido e com a relativização da vida. Se vocês olharem o quanto que o número de suicídio em Conceição aumenta, vocês vão entender o que significa isso. Vocês vão entender. Necessitamos agora, mais do que nunca, de uma profunda reflexão sobre o nosso modo de ser no mundo e fazer aquilo que nós, no Instituto Espinhaço, propomos o tempo todo, que é um reencantamento do mundo. Na nossa percepção, houve uma perda desse encantamento, em várias circunstâncias e processos, né? E muito se deve a isso aqui, o chamado modelo aritmético da sustentabilidade. Isso não funcionou e não vai funcionar. E para nós, no Instituto Espinhaço, isso não funciona por uma razão muito simples. Esse chamado tripé do desenvolvimento sustentável, falta nele um elemento que nós estamos trabalhando desde 2010 com um fraterno amigo que você, Luiz Márcio, conhece, que é o professor Luiz Osterbeck. O professor Luiz Osterbeck, hoje coordenador da Cátedra de Gestão Integrada de Território da Unesco,
e presidente do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas, todas as universidades do mundo, eles criaram esse conceito, em que eles colocaram a cultura como o epicentro amalgamador do tripé da sustentabilidade. Porque se você não trabalha a cultura, visão de mundo, percepção de mundo e a estratégia de articulação desse chamado tripé, sabe o que vai acontecer? O que acontece já há 20, 30 anos. Nós vamos investir dinheiro, gastar dinheiro, falar muito e ter pouco resultado. É fundamental que nós possamos, Amilcar, revitalizar não só os rios, mas revitalizar a nossa memória. Revitalizar a cultura e trazer a cultura como essa grande força operativa capaz de conferir sentido, significado e de nos dar um caminho nessa floresta densa do Caeté. Né? Não haverá verdadeiro desenvolvimento sustentável associado à atividade produtiva, seja ela qual for, enquanto não houver simultânea igualdade de oportunidades, fortalecimento de capacidades para as comunidades, justiça socioambiental e repartição de benefícios. Qual é o grande problema da atividade minerária, seja ela qual for? Altíssima concentração de riqueza. Os ricos vão ficar mais ricos, os pobres vão ficar mais pobres, ainda que o discurso seja sempre de que haverá uma distribuição de riqueza. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O processo não é igualitário. As oportunidades não são para todos. E é fundamental que nós possamos fazer isso para poder entender, está acabando mesmo, que o nosso mundo vive um processo profundo. E esse mundo, não estou falando do planeta Terra, estou falando do mundo, o mundus conceicionense. Porque aqui é o mundo, é o nosso mundo. Meu pai dizia o seguinte: Luiz, que lindo que você está fazendo tudo no mundo inteiro. E muito bonito o que você está fazendo, eu fico muito orgulhoso de você, mas só tem um problema: se você não fizer aqui, que é o seu lugar, a sua casa, você pode fazer onde você quiser, mas seu coração nunca vai estar preenchido. Meu pai, como um sujeito de altíssima sabedoria, e o sujeito que é a referência da minha vida, naturalmente, ele estava corretíssimo. E depois que ele se foi, no ano passado, eu entendi a fala dele em plenitude. Então, enganam-se aqueles que acham que o meu exílio será eterno. Nós estamos falando de um processo de profunda transformação. Está quase chegando o tempo. O tempo, inclusive, porque o Instituto Espinhaço completou 13 anos de fundação oficial, né? Porque nós ficamos muito tempo trabalhando sem registro, sem CNPJ, entendendo que seríamos um coletivo orgânico, etc, etc, etc. 13 anos nós superamos no ano passado, nos 12 anos, com os nossos 12 trabalhos de Hércules. O mito de Hércules é um mito que precisa ser revisitado o tempo inteiro, porque só os heróis sobrevivem, só os heróis mudam o mundo. Personagens comuns, na verdade, são só participantes da história, não são fazedores nem operadores da história. O Zé Aparecido dizia isso para mim o tempo todo: Luiz, você quer fazer alguma coisa, você tem que mudar e fazer você não fica esperando todo mundo não, porque senão esse negócio não dá certo, por isso que o mundo não muda. E a tese é, nós estamos no Instituto Espinhaço fazendo isso, escalando a nossa montanha da iniciação. Eu tenho um texto muito interessante que fala sobre o papel da montanha, não só para o mineiro, mas para a civilização humana. Como é que nós, seja no alborge persa, seja no moriá maçônico, seja enfim, em todas as montanhas do mundo, a nossa estrutura de ascensão, ela se dá na montanha. E por isso que Minas Gerais foi escolhido não só por Pedro de Hatz Hanequim, preso pela Inquisição em Ouro Preto, mas Minas Gerais foi escolhido por Daniel, por Nabucodonosor, por tantos outros, por Agostinho da Silva, que dizia que aqui nasceria o império do Espírito Santo, a grande civilização do Espírito, e que tem uma correlação muito interessante, porque Conceição, a despeito de ter nascido das águas, a despeito de ter uma trajetória singular na Estrada Real, em Minas Gerais, Conceição teve José Aparecido de Oliveira, que foi o sujeito que propôs a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, junto com Mário Soares. E, ainda que o conceicionense não entenda bem essa dinâmica, mas isso tem um simbolismo, um significado muito profundo, porque Conceição ajudará o Brasil, e vem ajudando desde que o Zé Aparecido cravou essa abordagem, a revigorar a sua relação com a nossa mãe, chamada Portugal.
Nós entendemos muito mal os portugueses, e é importantíssimo que nós possamos ressignificar as nossas relações, não só com o Rio Cuiabá, mas também com a nossa matriz civilizacional. Porque quem disse na história que nós somos filhos do degredado mais famoso, chamado João Ramalho, o primeiro que chegou aqui, quem era João Ramalho? Um ladrão, traficante, isso, mais aquilo outro. Quem criou essa narrativa, criou com um só objetivo: desqualificar o Brasil como seu futuro. A mesma abordagem que diz que o Brasil será o país do futuro, o gigante adormecido que nunca acorda, isso é um erro, é um equívoco, e a gente precisa, como cidadão brasileiro, entender como é que essas narrativas chamadas de pseudo-história, como é que elas criam o nosso comportamento de apatia social, né? Termino dizendo, fazendo uma pergunta, naturalmente, que é: como é que nós vamos fazer, como Conceição, que tem hoje o terceiro PIB per capita do estado de Minas Gerais? Como é que faz? Em 2010, que já éramos um pouco mais ricos, porque quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, o orçamento da prefeitura era de 5 milhões de reais por ano. 5 milhões. Quando o Zé Fernando chegou, esse orçamento saltou para 11, com muito esforço. 11 milhões. O orçamento hoje, daqui a pouco, vai bater a casa do 1 bilhão. Por ano. É muito dinheiro. Por isso mesmo que nós não podemos deixar ninguém para trás. Por isso mesmo que, se não tem um lugar nesse planeta que pode exemplificar os 17 ODS da ONU, eu fui membro da comissão da Presidência da República dos 17 ODS. O Instituto Espinhaço, o Corinto fez isso lá em Brasília o tempo todo, o Sérgio, que era unificar as iniciativas de 17 ODS no Brasil, no terceiro setor, para mostrar que a agenda tinha fôlego. Mas nós não conseguimos implantar 17 ODS em Conceição do Mato Dentro. Esse tempo está passando, porque se Conceição quer fazer jus a um futuro possível, ela vai ter que fazer esse movimento que a ONU trouxe, que é: se você quer desenvolvimento, você não pode ter uma comunidade analfabeta. Se você quer desenvolvimento, você não pode deixar a comunidade sem teto, com fome, sem futuro, sem cultura, sem biblioteca, sem educação, sem uma formação superior, sem nada. Então, esse é o nosso desafio da nossa, que eu aqui carinhosamente chamei, da nossa Torre de Babel. Porque Conceição é como um processo minerário, uma cidade minerária. Toda cidade minerária vivencia esse cenário da Torre de Babel. Pessoas de todo lugar, com interesses diversos, falando línguas diversas e que não se entendem como um projeto unificado de território. Um projeto unificado, um objetivo em comum. Qual é o que dilacera o destino de Conceição? N objetivos, cada um puxando para um lado, sem um destino em comum. Cisão da sociedade, chamado territórios de poder. Bom, há um futuro, eu vou terminar por compaixão a vocês, eu disse ali de inteligência e compaixão, mas é para dizer que tem saída, óbvio, e a saída reside no coração, reside na paz, reside, como o Cadu colocou hoje, reside na amizade, na superação dessas diferenças, na superação das divergências, na construção de um objetivo em comum, de uma irmandade que possibilitou no passado a edificação do milagre. Porque tudo que foi dito aqui hoje, e tudo que nós estamos fazendo é fruto desse milagre original, dessa união, chamada por nós hoje de bioinspiração. É assim que o Instituto Espinhaço trabalha, que a equipe do Instituto Espinhaço, com muita coragem, né, André? Sonha e trabalha e faz todo dia, sai de casa e volta final de semana, para poder fazer isso com o que nós chamamos de revolução da solidariedade. Essa é a revolução que nós queremos promover com altruístas e, como diz o Roberto Messias, a austeridade feliz. Aqui é solidariedade com responsabilidade, é quase a mesma coisa. A tese disso é que nós podemos fazer, de fato, Conceição se tornar um lugar melhor, um território do conhecimento, Amilcar, e eu acho que você aqui está com uma responsabilidade muito grande, você é o nosso baluarte para isso, um programa de desenvolvimento sustentável. Eu termino trazendo o começo. Nós começamos o dia recebendo a diplomação da Unesco, esse é o diploma.
do nosso ali estimado e querido amigo Miguel Doria, que está ali, depois de uma agenda cansativa em Nova York, saiu de Nova York, foi para o Uruguai, saiu do Uruguai e veio para Conceição do Mato Dentro. Esse é um mundo globalizado. Ele estava lá discutindo água, está aqui discutindo água, saiu daqui, foi dar palestra não sei aonde, gravou vídeo. O Miguel é um português guerreiro. E, de novo, ele é um português. O destino de Conceição passa o tempo todo pela participação de um português. Isso não é à toa, isso tem uma lógica, um destino. Estou acabando agora, Ana. Literalmente. E acabo com um português. Mágico, Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Frase mais emblemática, inspiradora, provocadora e reveladora, Denis Lott, não pode haver. É com base nisso que o Instituto Espinhaço trabalha, sonha, almeja, sofre, apanha também, mesmo não sendo IBAMA, apanha todo dia, e é por isso mesmo, é porque a gente tem que ter resiliência. Mas nós estamos cumprindo aquilo que nós nos propusemos fazer. Nós estamos fazendo a nossa cota parte para antecipar um futuro melhor para o mundo, construindo nós mesmos com as nossas próprias mãos, com um sonho e com uma vontade absurda e uma coragem absolutamente reveladora de mudar o mundo com todos aqueles que quiserem caminhar conosco sem exclusão. Esse é o nosso sonho e eu agradeço a vocês de coração por terem tido a paciência de serem esse, como é que chama aquele negócio lá? O nosso substrato. Porque vocês hoje são aqui, na verdade, o substrato onde a semente de tudo isso germinará, inevitavelmente, porque o que eu fiz foi exatamente, e o que todos vocês fizeram, foi inocular naqueles que estão aqui, naqueles que estão nos ouvindo pela internet e naqueles que verão isso insistentemente diversas vezes. Inocular um princípio revolucionário e que não tem retorno. Um novo mundo surgirá, desde aqui, no Jardim das Hespérides do Luiz Márcio. Graças.